E aí, pessoal, como vocês sabem, esse canal se destina a fazer a leitura de relatórios gerenciais de fundos imobiliários, então para quem não gosta, não tem tempo de ler, coloca aqui no 2x que eu vou lendo para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de dar aquela força, clica no joinha, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha com os amigos e quem tiver interesse, coloca aí nos comentários qual fundo vocês pretendem ver aqui nos próximos vídeos. Hoje nós vamos ler o relatório gerencial que saiu no início de junho, agora dia 1º, dia 2 de junho, referente ao fechamento de maio do fundo Kinea Renda Imobiliária FII, o KNRI 11. Então, como sempre, vamos para os objetivos do fundo. Gerar renda de aluguel mensal através da locação de um portfólio diversificado de prédios corporativos e galpões logísticos. Então esse é um fundo meio híbrido, Ele compra tanto prédios corporativos quanto galpões logísticos, bem parecido aí com a LZR. Vamos para alguns dados do fundo. O patrimônio líquido é de 3,7 bilhões, nossa, um fundo gigante. O fundo tem atualmente 235.195 cotistas. O valor patrimonial da cota é de R$ 156,03 e o valor de mercado da cota é de R$ 143,72. A vacância física está em 5,49% e no mês anterior ela estava em 5,67%. A vacância financeira está em 10,17% e no mês anterior estava em 10,68%. Então vamos lá, prezado investidor. No mês de maio foram concluídas 3 novas locações na carteira de inquilinos do fundo que resultaram em uma redução de 0,51 pontos percentuais na vacância financeira do portfólio. Apesar de todas as incertezas causadas pela pandemia, continuamos confiantes na performance do fundo. As locações responsáveis pela diminuição da vacância financeira foram de um conjunto do edifício Atenas para a empresa Infinity Outsourcing, um conjunto do edifício Joaquim Floriano para a empresa GSI em Lima e um conjunto do edifício Lagoa Corporate para a empresa SPX. Importante ressaltar que as 2 últimas locações foram realizadas para inquilinos dos prédios que aumentaram sua ocupação nos respectivos imóveis, demonstrando mais uma vez a disposição das empresas de se preparar para uma volta gradual aos escritórios. As movimentações descritas acima reduziram a vacância física do fundo para 5,49% ante 5,67% no mês anterior, a vacância financeira para 10,17% ante 10,68% no mês anterior e a vacância financeira ajustada pelas carências para 12,55% ante 12,63% no mês anterior. A obra do CD Cabreúva atualmente encontra-se 82,25% executada e a expectativa é de que seja concluída no início do 3º trimestre deste ano. Conforme informado em nosso comunicado de rendimentos publicado em 31 de 5 de 2021, o valor de rendimentos distribuídos pelo fundo referente ao mês de abril, cujo pagamento ocorrerá em 15 de 6, será mantido em 69 centavos por cota. Aqui ele mostra uma tabelinha com todas as 7 emissões que ocorreram aqui desde 2010, 10, 11, 12, 13, teve uma pausa, e aí depois voltou a fazer emissão em 2017, 2019, 2021. O valor referencial de cota, lá na primeira emissão era R$ 100,58, na segunda 112, 122, 163, 144, 144 e na sétima, agora no início de 2021, 156,68. A variação da cota em relação à primeira emissão, 32,32 e agora em relação à última foi de menos 8,27. Então tem outras informações aqui, eu não vou ler essa tabelinha toda, senão a gente vai passar um tempão só lendo isso aqui. Vamos ver só
mais dois itens aqui. A renda distribuída desde a primeira emissão equivale a 173,13%, já na sétima emissão 2,22%, né? Obviamente isso chegou muito tempo depois, 11 anos depois. E a rentabilidade total, considerando já a variação das cotas também, em relação à primeira emissão foi de 207,44%, já na sétima aqui foi de menos 6,05%. Mais algumas informações aqui do fundo, né? A renda mensal é de 0,69 centavos por cota. A taxa de administração é de 1,25% ao ano. Não há taxa de performance. O início do fundo foi em 11/8/2010 e o gestor é a Quineia. Na parte de negociação e liquidez, o fundo participou de 100% dos pregões. O volume médio diário é de 4,8 milhões, bem negociado aí. Aqui nesse gráfico, a linha verde mais clarinha que é o valor da cota e a linha mais escura é o valor da cota mais a renda mensal. E aqui embaixo ainda tem o volume negociado. E o que é mais interessante é a gente ver a diferença que faz a gente reinvestir os dividendos, né? Reinvestindo, a gente estaria aqui em cima e se a gente não reinvestisse, usasse, né? Consumisse eles, a gente estaria nessa posição aqui. Carteira imobiliária, portfólio composto por 20 propriedades, sendo 11 edifícios comerciais e 9 centros logísticos, apresentando a seguinte divisão da área da receita por tipologia, demonstrando o equilíbrio existente entre a tipologia de logística e de escritório, conferindo maior previsibilidade e menor volatilidade no fluxo de receitas de aluguel. Receitas por estado, 64,73% vem de São Paulo, 18,78% do Rio de Janeiro e 16,49% de Minas. Na receita por tipologia, 48,77% em escritório e 51,23% em logística. Na parte de receita por tipo de contrato, 51,27% é atípico e 48,73% é típico. Na parte de índice de reajuste, 43,94% é reajustado pelo IPCA e 56,06% pelo IGPM. O prazo médio dos contratos firmados pelo fundo é de 9,13 anos, com datas de vencimento e de revisionais nos próximos anos, conforme gráficos abaixo. A gente consegue ver aqui que em 2023 a gente vai ter 14% dos vencimentos do contrato e em 2025, que é acima de 2025, tem 74%, né? Então aqui mostra que o fundo tem contratos longos. Em 2021 e 2022 só vai vencer aí 2% em cada um dos anos. No cronograma de revisional, em 2021 vão ter mais 11% de revisão dos contratos, 2022 12%, 23 7% e 24 5%. Na parte de vacância, a gente percebe aqui que a vacância financeira ela veio subindo desde maio de 2020, foi quando estourou ali a pandemia, e agora desde janeiro de 2021 ela vem caindo, demonstrando que a gente está talvez aí numa retomada, né? Principalmente da parte das lajes corporativas, que galpões performou muito bem nesse período. A vacância física também deu uma aumentadinha e agora já está caindo também, mas ele fica sempre... Acho que o pico aqui foi em novembro de 2020 com 6,66%. Absorção das carências, projeção do incremento de receita conforme término de vigência das carências previstas nos contratos de locação firmados recentemente. Então, em junho a gente vai ter essa receita adicional aqui de 177 mil, julho 320, agosto 357, até fevereiro de 2022 aí 524 mil reais. A vacância financeira por segmento, 63% da vacância financeira são de lajes corporativas no Rio de Janeiro, prédios de escritório.
9% vem de galpões logísticos, 19% em escritórios em São Paulo e 10% em escritórios em Minas Gerais. Então aqui a gente consegue ver que 91% da vacância financeira do fundo está em lajes corporativas, em prédios de escritórios, tanto no Rio, São Paulo e Minas. Logístico só representa 9% aí da vacância financeira. A distribuição de contratos por setor, né? O fundo coloca aqui que o fundo possui mais de 90 inquilinos, trazendo assim uma diversificação para o portfólio. 9% são de inquilinos que trabalham no setor de serviços, 10% financeiro, 29% comércio, 1% engenharia, 35% indústria, 3% logística, 11% tecnologia, 2% são outros. A distribuição dos contratos por localização geográfica. Aqui São Paulo tem todos os edifícios e centros de distribuição. Minas tem um edifício e um centro de distribuição. Rio de Janeiro tem 3 edifícios e um centro de distribuição. Ao todo são 11 edifícios corporativos com uma área bruta locável de 106.900 metros quadrados e 9 galpões logísticos com área bruta locável de 630.950 metros quadrados. No total são 20 imóveis com área bruta locável de 737.850 metros quadrados, um fundo bem grande aí, que ele mostra algumas informações dos ativos do fundo, né? Na parte de informações contábeis, o fundo teria uma receita potencial de 22,6 milhões, tem algumas despesas aqui, né? A vacância equivale a 2,2 milhões, carências de descontos 1,1 milhão, alguns diferimentos que equivale a 259 mil, e tem esse outros aqui, que eu imagino que seja uma receita de 953 mil, que gera um total aqui de 20 milhões de receita recebida em abril. No quadro abaixo apresentamos os recursos disponíveis para distribuição no mês de maio, considerando as receitas e despesas realizadas. Importante ressaltar que o valor total de receitas considera antecipações feitas pelos inquilinos neste mês no montante de 0,58 milhões, e que no mês anterior foram realizadas antecipações no montante de 1,6 milhão. A distribuição de resultados aqui, em maio as receitas de aluguéis foram de 18,2 milhões, equivalente a 75 centavos por cota. A receita de aluguéis antecipados foi de 1,7 milhão, equivalente a 0,07 centavos por cota. A receita financeira foi de 2,4 milhões, que dá 10 centavos por cota, e o fundo teve despesa total de 4,9 milhões, equivalente a 19 centavos por cota, dá um resultado mensal de 0,73 centavos por cota. A parte de reserva, né, que o fundo guardou aqui foi de 869 mil, que equivale a 4 centavos por cota, e gerou uma distribuição de 16,6 milhões, equivalente a 69 centavos por cota. A composição do rendimento semestral mostra os últimos meses aqui, né? Fala semestral, mas tem os últimos 5 aqui, né? Vai fechar o semestre com o rendimento agora do mês de junho. Mas fechando maio aqui, teve uma despesa de 20 centavos, reserva de de mais 4 centavos, uma receita de aluguel de 82 centavos, receita financeira de 10 centavos e mais multas de 1 centavo, chegando a 69 centavos por cota. Fluxo de caixa no mês de maio de 2021. Para apuração do fluxo de caixa do fundo foram considerados os rendimentos auferidos pelos ativos do fundo, que no período compreendem os aluguéis recebidos referentes ao mês de março e as receitas financeiras, descontando-se as despesas do fundo, que são compostas basicamente pelas taxas legais de administração. Então o saldo inicial em 1º de maio de aluguéis era de 18,2, receita financeira 2,4, para as informações aqui, o saldo final foi de 244,3 milhões. Saldo disponível, pega o saldo final, 31/5, 244,3,
menos os rendimentos a distribuir, 16,7 milhões, tira a taxa de administração de 3,6 milhões e tira os recursos comprometidos com a aquisição de ativos, investimentos, aluguéis, competência futura, são as dívidas futuras ali do fundo, de 114,8 milhões, gerando um saldo disponível aqui no fechamento de maio de 109,1 milhões. Recursos em caixa alocados em instrumentos de maior liquidez. Ao final de maio, o fundo possuía uma disponibilidade total de recursos de 244,3 milhões, conforme composição do quadrinho aqui. Desses 244 milhões, 64,8% estão em LCI e 35,2% em ativos de liquidez. O valor patrimonial, em maio, o valor patrimonial das cotas apresentou a seguinte evolução. Em 30/4, a quantidade de cotas era de 24.142.863, que gera um valor patrimonial aí por cota de 156,11, e o patrimônio líquido de 3,7 bilhões. Em maio, a quantidade de cotas fica a mesma, né, já que a gente não teve nenhuma subscrição aí no período. A cota patrimonial caiu um pouquinho, né, 156,03, aquela variação normal de mercado, e a variação foi de menos 0,05%, e o patrimônio líquido atual do fundo é de 3,7 bilhões ainda, né? Então antes era 3,772 e agora 3,769, caiu um pouquinho. E o fundo finaliza aqui com as suas demais considerações, que é sempre igual em todo relatório. Então é isso, pessoal, chegamos ao final da leitura de mais um relatório gerencial, dessa vez do Kinea Renda Imobiliária, o KNRI11, relatório de junho, referente ao fechamento de maio de 2021. Espero que vocês tenham gostado aí da leitura. Se gostaram, deixa um joinha, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha com os amigos. E quem quiser, coloca aí nos comentários qual fundo vocês querem ver aqui nos próximos vídeos. Até mais, pessoal.